Olá, meus queridos. Hoje queremos refletir sobre o Evangelho do Domingo da Ressurreição, não o da vigília, da solene vigília pascal, mas do Domingo de Páscoa mesmo, que se encontra no Evangelho segundo São João, no capítulo 20, nos versículos de 1 a 9. Vamos colocar um pouco o contexto desse Evangelho. Lembrando que o Evangelho de São João é o mais espiritual e simbólico dos 4 evangelhos. Então, pois vai tratar da ressurreição do Senhor. Todos os detalhes são importantes nesse texto. Voltemos um pouco antes, né? Jesus, ele tinha morrido e na sexta-feira santa, crucificado, e foi sepultado às pressas, porque o dia seguinte era o dia santo. Além de ser um sábado, era um sábado muito especial, porque era a Páscoa dos judeus. Então, se todos os sábados não se podem fazer trabalhos, com mais razão esse sábado. E para os judeus, o sábado começa na véspera do dia anterior, porque o final do dia já indica o início do dia seguinte. Então, Jesus ele tinha que ser sepultado antes do pôr do sol, porque senão não poderia ser mais sepultado. Então, fizeram a sepultura às pressas. Imaginemos um pouco a situação de todos os discípulos e, sobretudo, de Maria, sua mãe, e Maria Madalena, que o amava muito e estava muito perto de Jesus o tempo todo, inclusive durante a crucifixão e todo o tempo que ele esteve crucificado até a sua morte. Nenhum deles pôde render verdadeiramente uma sepultura digna do Senhor. Foi tudo feito às pressas, não tiveram tempo nem de se despedir. Além do mais, pensemos que todo o processo do julgamento, condenação à morte, a flagelação, carregar a cruz, a morte de Jesus, foi muito rápido. Nem sequer passava pela cabeça deles algo que algo desse tipo podia acontecer. Então, estavam todos atordoados. Tudo começou na quinta-feira e já na sexta-feira à tarde Jesus estava sepultado. Então, sobretudo as mulheres tinham muito no seu coração esse grande desejo de poder apresentar pelo menos as suas homenagens fúnebres ao Senhor quanto antes. E esse quanto antes seria na madrugada do primeiro dia da semana, que para nós é o domingo. Então vamos agora dar um tempinho para que cada um de vocês possa ler esse evangelho. Depois vamos propor, como sempre, 3 perguntinhas para que nós possamos refletir sobre esse texto evangélico. Boa leitura. Diz o Evangelho que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Então era o grande desejo de Maria ir ao sepulcro para poder prestar essas homenagens fúnebres ao Senhor. Mas essa primeira pergunta nós queremos refletir um pouco mais sobre o que estava no coração de Maria Madalena. O que ela estava procurando quando foi ao túmulo? Jesus foi o grande responsável da conversão de Maria Madalena. Ela tinha 7 demônios que Jesus expulsou e ela passou a ser sua discípula, talvez a mais fiel de todas, exceto Maria, que era a discípula perfeita. Maria Madalena sempre o acompanhou e o serviu. Tinha um amor extraordinário pelo Senhor, um amor muito puro, transparente, um amor de gratidão, mas também um amor de quem tinha dado um sentido à sua vida. E ela descobriu que o sentido da sua vida era
o seguimento de Jesus. E de repente, esse Jesus lhe foi tirado. De uma maneira brutal. De uma maneira brutal. Então, ficou um vazio no seu coração. Certamente, Maria Madalena ela queria prestar essas homenagens fúnebres ao Senhor e por isso foi de madrugada ao túmulo. Mas o seu coração estava procurando outra coisa. O seu grande desejo não estava no Jesus morto, estava no Jesus vivo. Só que ela não conseguia nem sequer formular no seu coração a possibilidade da ressurreição. Então eram sentimentos contraditórios que estavam lutando dentro de Maria Madalena. Certamente ela foi correndo ao túmulo de manhã porque queria prestar essas homenagens fúnebres ao Senhor. Mas certamente o que move o coração do ser humano não é a morte, é a vida. Então, algo dentro dela dizia que ela tinha que ir sem saber o que ela ia encontrar. Então, o grande desejo dela era estar com Jesus. Ela pensava que era estar com o corpo de Jesus. Mas Deus tinha preparado para ela outra surpresa muito maior, muito além da imaginação do seu coração. Então aconteceu que ela, chegando lá ao sepulcro, né, ela se deu conta de que a pedra foi retirada. E então foi correndo avisar aos discípulos o que tinha acontecido, sobretudo ao discípulo que Jesus amava e a Pedro. E ela diz: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Ela estava aterrorizada pelo ato de vandalismo que tinha sido perpetrado, mas também porque o seu coração dizia que aquilo não era tudo. Aquilo não era tudo. Ela estava nessa contradição. Também os discípulos caíram numa outra contradição, porque eles, ainda que tinham escutado do Senhor a palavra da ressurreição, nenhum deles tinha compreendido o que isso significava e muito menos acreditava que isso pudesse acontecer. Então, Simão Pedro e João se levantaram e foram correndo ao sepulcro. Pensemos que João era bem mais jovem que Simão Pedro. Então João correu muito mais, o coitado de Simão Pedro vinha mais atrás, ofegante, tentando acompanhar os passos de João, mas chegou muito depois. E então, aqui nós vemos que o texto diz que João, ele chegou, e ainda que os dois corriam juntos, né? João chegou primeiro que Pedro, olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. E nós perguntamos aqui, né? Por que João não entrou, apesar de ter corrido mais do que Pedro? São João, que é o autor desse evangelho, que está narrando a sua própria experiência de ter corrido antes que Pedro, ele quer deixar para os leitores essa noção básica, fundamental da igreja desde o princípio. Simão Pedro é o fundamento da igreja porque Jesus o escolheu como o primeiro entre os apóstolos, aquele que seria a pedra sobre a qual ele construiria a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, em um assunto tão importante como era o sepulcro do Senhor e o que tinha acontecido com ele, não era João que tinha que entrar e tomar as decisões, era Pedro. Pedro tinha que ser o primeiro, porque foi a Pedro que foi revelado que ele seria a pedra. E a pedra não porque ele era uma pessoa que tinha um discernimento, um conhecimento, uma sabedoria maior que os outros apóstolos, mas porque ele foi escolhido. Então o Espírito Santo atuaria nele e através dele iluminaria a toda a igreja. Então João, sabedor disso, quis esperar. E então é Pedro que chega e entra no sepulcro. Quando
Pedro chega, ele entra no sepulcro. João só viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. E então, o que eles viram quando entraram? Os túmulos, naquela época, sobretudo os túmulos das pessoas ricas, né, eram escavações dentro da pedra, né, dentro, como uma espécie de caverna. Então, você descia uma escadinha, entrava por uma porta, né, descia uma escadinha e podia ter uma ou duas câmaras. Né? Se tivesse uma câmara, a primeira era para o tratamento do morto e a segunda é onde ele era depositado sobre uma pedra, que era como uma mesa de pedra. E então, o corpo da pessoa que estava sendo sepultada, ele era envolvido num lençol. Esse lençol não era só por cima do corpo. Ele era comprido, de tal maneira que ele passava primeiro, ia dos pés até a cabeça de Jesus, todo ao longo do seu corpo, voltava sobre a cabeça de Jesus e seguia até os pés. Ou seja, Jesus ficou embrulhado dentro desse lençol. Mas para que ele não ficasse solto, eram amarrados faixas. Então, faixas na altura dos tornozelos, na altura dos joelhos, da cintura, e depois no rosto, sobre a cabeça, era enrolado um sudário, ou que aqui eles chamam de outro pano, né? Como é que é a palavra que estão usando aqui? As faixas de linho e depois o pano que estava sobre a cabeça de Jesus. Então, assim ele tinha sido sepultado. Mas o que os discípulos viram? Eles chegando lá, eles viram as faixas com o qual o corpo tinha sido atado, as faixas estavam desfeitas, as faixas de linho estavam deitadas no chão, ou seja, como se tivesse desamarrado. E o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então, pois estava o lençol, ou melhor, o pano que tinha estado enrolado na cabeça de Jesus, estava enrolado à parte. Então quer dizer que o lençol que cobria o corpo de Jesus estava no mesmo lugar, ainda que o Evangelho não diz. Então é como se esse lençol se tivesse desinflado. Que ladrões teriam o cuidado de deixar o lençol aonde estavam e dobrar o pano que estava sobre a cabeça de Jesus, dobrar e deixá-lo à parte? Nenhum. Então, quando João viu aquilo, ele acreditou. Para João, a grande prova da ressurreição de Jesus não foi vê-lo. Porque ver já não é um ato de fé. Ver é um ato de evidência. Quando você vê, já é algo evidente. Quando você toca, já é algo evidente. É para os sentidos. Então não é um ato de fé. João, ele fez um ato de fé na ressurreição de Jesus antes de tê-lo visto. Só por aquilo que ele tinha visto. Então, na nossa pergunta, é por que João, ao ver as faixas de linho e o pano, acreditou? Era por isso, porque era impossível que um ladrão tivesse feito aquilo. É claro que poderia ter feito, sabe? Não era normal que um ladrão tenha cuidado com as coisas. Mas é que João, ele, por ser mais espiritual, ele se lembrou das palavras do Senhor. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E João, porque tinha uma fé gigante, ele acreditou. Ele acreditou. Não era uma evidência, é um indício. A fé é aquilo que toca o coração. Então, João, tocado pelo seu coração, fez um ato de fé, que é um ato intelectual. Ele acreditou.
é verdade, o Senhor ressuscitou dos mortos. O Senhor ressuscitou dos mortos. Que esse ato de fé de São João também toque os nossos corações. Que nós nos sintamos tocados pela sua fé, edificados pela sua fé. E que nesse domingo de ressurreição nós possamos atuar novamente a nossa fé. Não fiquemos dependendo dos sentidos para poder acreditar no Senhor, para poder querer viver a nossa vida de fé que Ele nos propõe. Que a nossa fé seja uma fé autêntica, baseado nos indícios que Deus nos dá, mas, sobretudo, confiantes na ação que o Espírito Santo vai fazer dentro do nosso coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fenomenal!